Kíria, sou trabalhadora da casa, vou fazer o exórdio. Do meu lado direito está Emanuel, que vai fazer a palestra com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. E do meu lado esquerdo está Marcela, que vai fazer a prece final. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, quando a morte vem tirar alguém do nosso convívio familiar, levando o mais novo e deixando o mais velho, muitas vezes dizem que Deus não é justo, né? Uma vez que sacrifico que é forte e que tem a vida de pleno futuro para conservar aquele que já viveu longos anos. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua felicidade. Humanos, tende necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, porque devemos compreender que o bem frequentemente está onde nós vemos o mal. E não é fácil a gente ter essa compreensão, né? Mas a sábia previdência aí está onde vê a cega fatalidade do destino, porque nada se faz sem um objetivo inteligente. Qualquer que seja, cada coisa tem uma razão de ser. Se analisássemos todas as nossas dores, todas as dores que nos afligem, nós iríamos ver que tudo tem uma razão divina, uma razão regeneradora. E nossos interesses ficariam por último, porque muitas vezes nós pensamos só em nós, só nos nossos interesses. Às vezes estamos com alguém doente e mesmo assim queremos que a pessoa continue conosco, né? Quer dizer, estamos pensando em nós e esquecendo daquela pessoa que está sofrendo. Isso não acontece com todo mundo, mas eu já vi muita gente dizer: eu queria que a minha mãe ficasse, mesmo assim eu queria que ela ficasse aqui. Quer dizer, não está pensando no sofrimento da pessoa, está pensando em si, que quer ficar realmente com a mãe e não quer deixá-la ir. Então nós temos que fazer essa reflexão. Sabemos que na realidade o desencarne é uma passagem. Que nós vamos sentir falta? Vamos. Eu escuto muita gente dizer: ah, mas você é espírita. Espírita também sofre. Espírita também sente saudade. Tem um dia que a gente está morrendo de saudade daquela pessoa que se foi. Mas nós, que já temos outra compreensão, devemos fazer uma prece, rogar a Deus por a pessoa, e com certeza a pessoa vai sentir a energia da nossa prece. Então, a morte prematura, ela é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que está preservada das misérias da vida, das seduções, que poderia levá-la à sua perdição. Muitas vezes a gente escuta alguém dizer: ah, mas tinha uma vida plena pela frente. Certo, tinha uma vida plena, mas nós não sabemos que sofrimento aquela criança iria ter. Né? Porque nós não sabemos, nós imaginamos que por ela ser jovem, por ela ter um futuro pela frente, por ela ir construindo passo a passo, que ela teria um futuro pleno. Mas nós temos a certeza disso? Não temos. Então, aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que ele é útil não permanecer mais na terra. Na realidade, chegou a hora, né? Aí o que eu falei antes: qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças? Nós sabemos? Não. Será que ela poderia ter uma vida cheia de amarguras? Só Deus sabe, né? Não seria egoísmo em desejar que ele ou ela permanecesse conosco para sofrer? Sim, porque estamos pensando só em nós. A morte não é uma separação eterna. Nós sabemos que quem morre, quer dizer, quem vai morrer é o corpo físico, mas que você vai estar vivo. O espírito se encontra muitas vezes durante o sono e através do pensamento há essa ligação. Então a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, saber que seus filhos estão perto de vós,
Quando eu falo filhos, mas como o tema é perda de pessoas amadas, estou me referindo tanto à mãe, quanto ao irmão, quanto ao pai, a todos os seres que já se foram. Então, sabeis que seus filhos estão perto de vós, seus pensamentos os protegem, a sua alegria os embriaga. Mas também as suas dores os afligem, porque à medida que nós estamos lá chorando, eu digo porque eu já passei também, viu? À medida que nós estamos lá chorando e nós não sentimos esse conforto, só estamos pensando na nossa dor, na nossa saudade, nós também estamos afligindo a pessoa que está lá. Porque do jeito que nós sentimos saudades, quem foi também vai sentir saudade de nós, né? Então, temos que pensar, porque esse desespero nosso denota uma falta de fé. E eu já vi algumas pessoas se revoltarem contra Deus. Por que Deus levou? Né? Esquecendo que chegou a hora, que todos nós estamos aqui, mas que nós não vamos ficar para sempre. Nós podemos viver 100, 105, 110 anos, mais um dia chega a hora do nosso retorno à pátria. É a única certeza que nós temos, é que um dia nós vamos desencarnar. Nós não temos outra certeza na nossa vida, a não ser que você nasceu e que um dia você volta, né? Nós não nos preparamos, algumas pessoas se preparam, outras não, né? Mas eu acho que quando chega a hora, por mais que você diz estou preparado, mas quando chega a hora, cada um é que tem que preparar a sua bagagem agora, para quando chegar essa hora dizer sim, eu quero ir porque a minha hora chegou. Então vamos compreender, nós já compreendemos que a vida espiritual, né? Nós já compreendemos a vida espiritual, então vamos escutar as pulsações do coração, o chamado a esses bem-amados, né? E com isso vamos pedir a Deus, para os abençoar. E à medida que você faz uma prece e pede para Deus os abençoar, nós vamos nos sentir confortados. É esse o meu recado que eu deixo para vocês hoje. E agora, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus o momento de estarmos aqui, pedir por aquelas pessoas que elas não puderam estar conosco na noite de hoje. Jesus, amigo de todas as horas, te convidamos a ficar conosco em mais uma noite de trabalho, junto com a equipe espiritual desta casa. Que possamos esquecer os problemas para compreender a palestra e colocar em prática todo o nosso conhecimento adquirido hoje. E assim, desejo muita paz para todos, passando a palavra para Emanuel. Boa noite a todos. Desejo que a paz de Jesus se faça presente nesse ambiente hoje e sempre. É sempre uma alegria poder contar com a presença aqui dos amigos e irmãos do Manuel Quintão. E eu trago um abraço fraterno lá do Grupo Espírita Regeneração, que fica lá na Abdias de Carvalho, que é a casa que atualmente eu trabalho, né? Eu sou vinculado. Mas todos nós aqui somos trabalhadores da obra de Jesus. Jesus tem uma obra, tem uma missão para cada um de nós e nós somos aqueles fiéis colaboradores. Talvez uns tenham uma missão mais, não digo importante, mas talvez alguns tenham uma missão mais abrangente e tenham um destaque maior. Podemos dizer assim, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, mas cada um de nós somos a formiguinha que Jesus precisa para construir um mundo melhor, um mundo de regeneração. E o tema que nos foi proposto na noite de hoje está aqui nessa plaquinha, ó. Fora da caridade não há salvação. É do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos fazer algumas reflexões na noite de hoje sobre a importância da caridade no nosso dia a dia. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta para a espiritualidade: quais são as grandes chagas da humanidade? Ou seja, o que é que faz nós, seres humanos, nós espíritos reencarnados, ter dificuldade do progresso? O que nos impede de evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, evoluir intelectualmente?
E os espíritos superiores respondem a Kardec que a grande chaga, ou as grandes chagas da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Todas as nossas dificuldades morais, todas as nossas imperfeições se originam no orgulho e no egoísmo. E o que é que a gente pode fazer para combater essas chagas? A caridade e a humildade. É a orientação dos espíritos superiores. E nós observamos hoje no mundo, no nosso planeta aqui, planeta Terra, nossa escola, nossa casa, o nosso hospital. Para alguns é escola, para outros é uma casa, para outros são hospital. Na Terra hoje, o que predomina é o orgulho e o egoísmo ou a caridade e a humildade? O orgulho e o egoísmo. Essas guerras, o terrorismo, a busca pelo poder, a procura incessante pelo consumismo, pela beleza física, a aparência, pelos bens materiais, o capitalismo crescendo e a vontade de querer dominar, de querer ter posses, e é lama contaminando o meio ambiente, o ecossistema, e a gente vê que o mundo está se transformando num grande caldeirão fervente e está todo mundo aqui sem saber o que fazer. A humanidade, Divaldo Franco, no livro Transição Planetária, a psicografia é do Divaldo, mas a autoria é do Manuel Filomeno de Miranda, e ele diz que a humanidade se encontra num processo de transição. O Espiritismo fala muito desse momento de transição, onde nós deixaremos de ser um mundo de provas e expiações, que a dor, que o sofrimento, que a maldade predomina, e nós vamos iniciar um processo de transformação do planeta, e o planeta vai ser um mundo de regeneração, onde o mal ainda vai existir. Porque muita gente acha que o mundo de regeneração já vai ser um paraíso, todo mundo brincando. Não. O mal ainda vai existir os conflitos, algumas dificuldades. Porém, nós, seres humanos, já vamos ter a nossa consciência despertada para com o nosso dever aqui no planeta. O que é que a espiritualidade fala no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a principal missão do espírito reencarnado? Os espíritos respondem: o principal dever dos seres humanos, ou seja, dos espíritos reencarnados, é se dedicar o máximo para a sua evolução e colaborar no progresso da humanidade. Os espíritos superiores falam que é a nossa máxima dedicação. Será que todas as nossas escolhas da nossa vida estão totalmente voltadas para o nosso progresso e para o progresso do próximo? Ou será que muitas vezes nós escolhemos coisas, ou então temos opções, sugestões, que só vai trazer aquele benefício para nós mesmos? E talvez só para a nossa família. Às vezes até para a nossa igreja, para o nosso centro. É um detalhe para se refletir. Quando Kardec pergunta qual é a forma mais rápida do homem evoluir, e os espíritos respondem: já dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Ora, se eu me conheço, eu, Emanuel, se eu sei que eu sou egoísta, se eu sei que eu sou orgulhoso, eu vou trabalhar isso dentro de mim para eu me melhorar. Porque eu sabendo que eu sendo menos orgulhoso ou menos egoísta, ou então eu quitando essa dificuldade dentro do meu ser, eu vou ter uma maior facilidade de projetar o bem, a caridade e a humildade na sociedade, ou seja, na coletividade. Então, Joana de Ângeles, em sua obra psicológica, toda a obra de Joana, ela incentiva que todos nós busquemos esse momento. Vamos chegar em casa mais tarde ou em outro momento, vamos nos acolher no nosso quarto, sozinhos. Vamos pegar um papel, vamos passar um risco no meio. Do lado esquerdo eu vou escrever as minhas imperfeições, que é muito difícil, da gente se perceber imperfeito, as nossas dificuldades. E do lado direito a gente vai escrever as nossas virtudes, Quando a gente fizer isso, a gente vai botar numa balança. As leis de Deus está escrita onde? Está na Bíblia, está no Livro dos Espíritos, está no Corão? Está aqui, na nossa consciência. Então a nossa consciência, que já é a lei de Deus gravada dentro de nós, vai nos responder: o que é que tem mais dentro de mim, sombra ou luz? Eu tenho mais virtudes ou eu tenho mais vícios? Se eu reconheço quais são os meus vícios, eu vou começar a trabalhar para melhorar eles. Ao invés de colocar embaixo do tapete,
eu vou colocar ele em cima da mesa, pegar um abajur, colocar a luz em cima dele e reconhecer: Emanuel, você é egoísta. Emanuel, você é orgulhoso, você é ambicioso, você é mentiroso, você é consumista. E para você fazer essa sua porção sombra desaparecer, a sua porção luz tem que brilhar. Porque só existe escuridão porque existe a ausência de luz. Como o frio é a ausência de calor. E como o mal é a ausência do bem. Então esse mal que a gente está vendo aí pelo mundo, né, dessas guerras, esse terrorismo, esse egoísmo, essa poluição e tudo mais, não é algo de um ser mitológico que a gente criou para querer depositar toda a culpa nele do que é negativo, né? O conhecido inimigo, né? O que nossos irmãos protestantes falam muito do diabo. O diabo está dentro de nós, como o anjo também está dentro de nós. Lá no Céu e Inferno, que esse ano completa 150 anos de lançamento, o que é anjo e o que é demônio para o Espiritismo? Anjos e demônios são as nossas escolhas. Se eu propago o bem, o amor e a caridade, eu vou ser um anjo. Agora, se eu propago maldade, discórdia, fofoca, eu vou ser um demônio. Então, quando nós iniciamos esse processo de autoconscientização das nossas sombras, e eu começo a combatê-las, fazendo a minha porção luz brilhar, e aí a sombra vai desaparecendo, esse problema, essas guerras, essa poluição, essa maldade, essa onda de negatividade que existe no planeta, ele vai começar a desaparecer. Porque a luz de cada um de nós vai começar a brilhar, e quando muitas luzes estão juntas, não existe escuridão que suporte. Então essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer inicialmente. É esse processo de que o mundo se passa por dificuldades, atravessamos um momento de sombra, um momento de dor, e esse é o momento ápice de todos nós refletirmos, usando um exemplo mais para a nossa realidade, do nosso país, o Brasil. O Brasil se fala muito hoje em dia sobre o quê? Crise e sobre corrupção. E a gente gosta muito de projetar a culpa no próximo, e a gente se anula daquela culpa, né? A gente não tem culpa de nada. E se fala muito de corrupção. É corrupção do presidente, é corrupção do deputado, do prefeito, do governador. Mas, para a espiritualidade, não existe diferença se o crime ou se a falha é pequena ou é grande. Na lei de destruição, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: uma pessoa que tira a vida do outro está infringindo alguma lei? Está. Por quê? Porque ele está interrompendo um processo reencarnatório de um espírito. Porque quando nós viemos para a matéria, nós temos o quê? Um processo, uma missão, nós temos uma trajetória a ser cumprida. Se algum irmão nosso, de forma equivocada, nos tira a vida, ou seja, interrompe esse processo reencarnatório, ele está infringindo a lei. Agora, para Deus, para os espíritos superiores, o fato de um irmão tirar a vida do outro com 40 facadas, ou então o outro botar uma gotinha de veneno e tirar a vida do próximo, assassinou com uma gotinha de veneno. O irmão daqui assassinou com 40 facadas. A crueldade foi muito maior. Mas diante de Deus, existe um crime mais grave e um crime menos grave? Não existe. Os dois infringiram uma lei divina, que foi o quê? De interromper um processo de aprendizado do irmão. Então, para a corrupção, não existe corrupção grande ou corrupção pequena. Vamos fazer uma reflexão. Quando a gente fura a fila de um banco, nós estamos sendo corruptos? Quando a gente estaciona numa vaga para deficiente físico, estamos sendo corruptos? Quando a gente recebe um troco a mais no supermercado e a gente não devolve e fica com o troco, não estamos sendo corruptos? Quando a gente está devendo um dinheiro para um amigo e ele liga cobrando e a gente pega o celular e fala para a criança: atende e diz que eu não estou não. Nós não estamos sendo corruptos? Estamos sendo corruptos. Então o nosso processo de vivência na sociedade é que vai refletir nos nossos governantes. Porque os nossos governantes são brasileiros, como todos nós somos brasileiros. E quem tem a oportunidade, quem teve a oportunidade, quem não teve ainda, eu recomendo a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é de Humberto de Campos, é a psicografia de Chico Xavier.
Esse livro está sendo muito estudado atualmente. O Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso e tradutor dos textos bíblicos, ele fez uma linda reflexão num seminário recente, creio que foi no Rio de Janeiro, eu vi no site da FEB, e perguntaram para ele: ô Haroldo, se o Brasil é a pátria do Evangelho, como é que a gente pode explicar então o Brasil está mergulhado nesse lamaçal de corrupção, de maldade, de violência, de tudo isso? Se o Brasil, segundo a espiritualidade, através de Humberto de Campos, é a pátria do Evangelho. E vejam só o que Haroldo responde. E nós vamos refletir também, todos juntos. O Brasil é a pátria do Evangelho. O que é o Evangelho? É a mensagem do Cristo. É o ensinamento de Jesus para a humanidade. E quando Jesus esteve aqui na Terra para deixar exemplificando o Evangelho, ele veio para os sãos ou para os doentes? Jesus andava com os fariseus, com os doutores da lei, com os publicanos, ou Jesus andava com os leprosos, com as prostitutas, com os miseráveis? Se o Brasil é a pátria do Evangelho, o Evangelho é a mensagem de Jesus, e Jesus esteve aqui na Terra para ensinar esse Evangelho e andou com os pobres, com os miseráveis, com os leprosos, com as prostitutas, é porque o Brasil é um país hospital, por onde as almas mais necessitadas de evolução irão reencarnar para aprender e evoluir. E ele conta uma história que Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, chega lá no plano espiritual, numa reunião com espíritos superiores, e fala: olha, eu aceitei assumir o papel de mentor espiritual do Brasil. Já tinha os irmãos que moravam ali, os índios. A gente foi pedir ajuda para os irmãos da Europa, vieram os portugueses. A gente ainda foi pedir permissão para os coitados lá da África, que trouxeram eles à força, escravizados. Chegaram aqui, fizeram esse rebuliço todo e não está dando muito certo. Aí eu queria que vocês me dessem uma explicação, pedissem aí uma orientação a Jesus para saber o que é que eu faço lá com o meu povo. E os espíritos chegam para Ismael e falam: olha, o Brasil é a pátria do Evangelho. Os espíritos que estão reencarnando lá são espíritos doentes da alma, necessitados de evolução. Quando Jesus esteve na Terra, ele veio pregar o Evangelho para as pessoas que necessitavam de evolução. Então não está nada errado, tudo está caminhando do jeito certo. E quando Ismael se vira para ir embora, o irmão fala: Ismael, volta aqui, olha, Jesus pediu para quando você estivesse voltando para a Terra, você passasse nos umbrais, nas zonas de sofrimento, e você pegasse aqueles reis mais tiranos que já existiam na face da terra, pegasse as prostitutas mais devassas que já existiam em todos os prostíbulos, pegasse as pessoas mais ruins, os assassinos, assaltantes, toda a gente que não prestou na terra, levasse tudinho e botasse para reencarnar no Brasil. Porque essas pessoas precisam se curar. E o Brasil, como um país missionário do Evangelho, terá o papel de regenerar essas almas doentes. Então todos nós somos privilegiados de hoje estarmos encarnados num país que é a pátria do Evangelho, porque estamos tendo uma oportunidade ímpar de viver num país onde somos obrigados a dar valor ao nosso dinheiro porque passamos por necessidade, onde somos obrigados a agradecer o pão de cada dia, a nossa moradia, se estamos acordando, se estamos dormindo por conta da violência. Porque quando nós passamos pelas dificuldades é que nós aprendemos a dar valor ao que nós temos. E isso eu digo por experiência própria. Esse mês faz 1 ano que eu estou desempregado. E hoje eu sei o quanto é importante e o valor que tem o dinheiro. E muitos de nós, quando estamos na condição financeira instável, esquecemos, gastamos dinheiro no salão. Existem pessoas que gastam no salão milhares de reais, né, para ficar bonita. Existem homens que vão para a academia, tomam whey protein, tomam BCAA e treina, fica aquele corpo sarado, escultural. E Chico falava, que Emmanuel dizia: Chico, existem 2 coisas que quando nós chegamos aqui no plano espiritual, vocês encarnados, quando desencarnam e chegam aqui no plano espiritual, que a irmã falou uma coisa certíssima. A única certeza que nós temos aqui é que a gente vai morrer. Quer dizer, vai desencarnar, né? O corpo vai morrer, a gente vai partir. Então, se alguém aqui, e eu tenho, viu? Que eu tenho apego aos meus livros.
Alguém aqui tem apego a alguma coisa, pode se acostumando que vai ficar tudinho aqui. Inclusive, esse corpo que a gente gasta um tempão na academia, gasta um tempão no salão, esse corpo vai ficar aqui. E se a gente for apegado, tá lá no livro Céu e Inferno. Quanto mais apegado é a matéria, a gente fica lá vendo os bichinhos comendo e a gente desesperado. Meu Deus, tantos anos que eu gastei na academia para ficar sarado, tá ali, ó, os bichinhos comendo meu corpo todinho. Eita, meu Deus, eu fiz tanta dieta, deixei de comer aquele bolo de chocolate para ficar magra, tá ali agora, ó, o bichinho comendo meu corpo todinho. Então o processo que o Espiritismo traz dessa conscientização de que nós somos almas imortais, espíritos imortais. E que esse corpo é o quê? É uma veste emprestada por Deus para que nós possamos passar por essa temporada aqui na Terra para aprender e evoluir. E aí a gente desperdiça muito tempo com coisas desnecessárias. Aí Emmanuel diz para Chico: Chico, quando vocês chegam no plano espiritual, existem duas decepções. A primeira, o tempo perdido, porque quando nós desencarnamos, que chegamos no mundo espiritual, que a nossa memória se abre e a gente compreende o que é que a gente tinha ido fazer lá na Terra, a gente fica: meu Deus, como eu perdi tempo com besteira, como eu perdi tempo assistindo a Fazenda, como eu perdi tempo reclamando da vida, de vez de eu amar minha esposa, amar meu marido, amar meus filhos. Quantas vezes um amigo não pediu um abraço e eu dei um fora nele porque eu estava estressado, porque o ônibus passou atrasado e eu cheguei 10 minutos atrasado no trabalho. Esse é a primeira decepção. E a segunda é que geralmente quando nós desencarnamos, nós viramos tutores de alguém que somos afins, que temos afinidade, são os espíritos protetores, espíritos familiares. E quando nós estivermos num plano espiritual, a gente vai ver como é difícil manter os encarnados no caminho do bem, do amor e da caridade, para não sair do caminho certo, para não sofrer. Porque se hoje nós sofremos, é porque fizemos coisas erradas no passado. E essas escolhas equivocadas do passado estão se refletindo no nosso presente. E todos os nossos atos de hoje vão se refletir no futuro. Tudo, cada segundo, cada escolha, cada pensamento, cada palavra que nós fazemos hoje irão se refletir no futuro. Então, se nós acreditamos na reencarnação, sabemos que a reencarnação existe, se nós temos essa oportunidade de estarmos aprendendo através de muitas vezes de provas, de expiações, de resgates, as coisas erradas que nós fizemos no passado, e estamos tendo dificuldade hoje, qual é a lógica da gente estar fazendo tudo errado, sabendo que a gente vai ter que sofrer tudo de novo lá no futuro? Não tem. O nome disso é justamente o orgulho e o egoísmo, que quando nós estamos aqui na matéria, nos deixam cegos. E aí nós escutamos em muitas instituições: venha para a minha igreja que Deus está aqui. Ali na Cruz Cabugá tem várias. E tem uma que tem uma mão assim e fala: a mão de Deus está aqui. Esse menino, ali é poderosa, viu? A mão de Deus está ali. Venha, aceite que você vai estar salvo. Não venha fazer isso aqui que você está salvo. Dê R$130 no copinho da água do Mar Vermelho que Moisés abriu e tome que você vai estar salvo. Quando nós temos a ignorância de afirmar que fora da tal igreja não há salvação, se você não estiver na minha igreja, você não está salvo. Se você não estiver naquela paróquia, você não está salvo. Nós estamos sendo ignorantes, porque Jesus falava: ai daqueles que se dizem donos da verdade. Esses são os falsos profetas. Fujam desses que dizem que é o dono da verdade. Porque se eu digo fora da minha igreja não há salvação, eu estou resumindo as pessoas àquele núcleo de dogmas e rituais criado por homens, espíritos imperfeitos passando num processo de evolução na Terra. Então vejam, se eu acredito que fora daquela religião, fora do cristianismo não há salvação, e quem é judeu, e quem é muçulmano, e quem é hindu, e quem é de religião afro, não vão estar salvos? Porque só o cristianismo que salva? Então a reflexão a se fazer: quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, ali está escrito Allan Kardec, mas quando nós estudamos no Evangelho,
nós percebemos que a espiritualidade falou isso para ele, inclusive falou isso até numa reunião da Associação de Paris, está na Revista Espírita. Aí ele pegou essa comunicação e colocou no Evangelho, que é importantíssimo, porque o processo da doutrina espírita é de universalizar os ensinamentos de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque a partir do momento que Kardec, juntamente com a espiritualidade, fala que fora da caridade não há salvação, qualquer pessoa pode se salvar. Até o ateu pode se salvar se ele praticar a caridade. Um protestante praticando a caridade, o católico, o umbandista, o espírita, qualquer pessoa do mundo, se praticar a caridade, vai alcançar a sua salvação. E o que é a salvação para a doutrina espírita? É morrer e morar lá, ver os anjos tocando uma harpa. Tem uma palestra do Federico Menezes, que ele conta que ele estudou em colégio de freira, né? Ele não fala o nome do colégio, mas ele diz que era um colégio católico de freira. E ele dizia que chegava lá, entrava na igreja e via aquelas imagens dos santos, tudo com cara de tristeza. Era aquela cara de dor, de sofrimento, Jesus assim, era Maria chorando, e aquele desespero. E ele chegava e ficava pensando, meu Deus, deve ser uma tortura morar no céu, porque não tem um santo rindo. Os santos é tudo com cara de tristeza, de, meu Deus, de tédio. Aí teve uma hora que ele chegou para a professora, no céu, quando a gente morre e vai para o céu, lá não tem nada para fazer de legal, não. Pois por que, Frederico, estás perguntando isso? Porque para os santos é tudo triste, ó. É tudo com cara de sofrimento, de dor. Se for assim, eu prefiro, ele até falou para freira, né, para a irmã, se for assim, eu acho que no inferno deve ser mais divertido. Aí a freira, calha a boca, vai rezar não sei quantos Pai Nossos por causa disso. E aí o interessante é que a salvação que o Espiritismo fala não é a morte da vida e a gente vai passar a eternidade no céu, lá naquela ociosidade, né, tocando harpa, lá o rio de leite correndo nos nossos pés. E tem alguns céus, o céu do muçulmano, se o homem que é islâmico, né, que é muçulmano, não esse Estado islâmico fundamentalista, fanático, religioso, não, que faz essas atrocidades, não. A religião muçulmana mesmo, que a grande maioria dos muçulmanos praticam. Eles falam que o paraíso deles vai ser um rio de mel e tem 40 virgens para cada homem, né? Tem 40 virgens. Aí eu fui procurar saber se quando a mulher morria, se tinha 40 homens lá para as mulheres também. Tem não, a mulher vai cuidar das coisas, né? Aí a gente vê o machismo ainda muito embutido nas religiões tradicionalistas. Mas a salvação para o espiritismo é o processo de aprendizagem e de evolução espiritual. Nós vamos progredindo e subindo a escada. Lá no Livro dos Espíritos tem a escala espírita, né? Espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aí tem as 10 escalas. Espíritos inferiores, espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, espíritos malévolos. Aí tem o pseudo-sábio, aí vai espíritos perfeitos, espíritos puros. Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, ele não está nem na primeira posição, ele está acima. Porque Jesus, para nós, quando Kardec pergunta quem é o espírito, quem é a pessoa que Deus usou, serviu para a humanidade de seguir modelo, e a espiritualidade fala Jesus, porque Jesus, para nós, é o ápice. Jesus, para nós, é o modelo de moralidade, de espiritualidade, de intelectualidade, de ética. E é tão importante o ensinamento de Jesus para nós, que dentro do tema, fora da caridade não há salvação, eu poderia perguntar aqui, quem faz caridade? Mas quando a doutrina espírita fala que fora da caridade não há salvação, ela não está falando de assistencialismo não, gente. Não está falando de esmola não. De chegar e dar uma cesta básica no final do ano, pegar uma cartinha lá no correio de uma criança pobre, comprar o presente e doar no final do ano. E graças a Deus que existe o Natal, o aniversário de Jesus, para pelo menos despertar no coração de nós esse espírito de fraternidade, de se preocupar com o próximo, pelo menos uma vez no ano. Mas a caridade
que a doutrina espírita prega. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como é que Jesus compreende a caridade? O que é caridade segundo Jesus? E os espíritos respondem: é o famoso BIP. Quem é espírita há um tempo já conheceu já sabe dessa sigla, BIP, BIP. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É mais fácil dar uma cesta básica ou perdoar? É mais fácil dar umas moedinhas para uma pessoa que sobe no ônibus pedindo ou ter indulgência? O que é indulgência? Compreender a dificuldade do outro. Compreender por que o outro está fazendo aquilo de errado. É mais fácil a gente pegar e dar um pão, um biscoito para uma pessoa que está assim na rua, a gente chegar e colocar uma ração para um cão de rua. Eu vou pegar um potinho de ração, vou colocar para o cachorrinho que está na rua. Ou é mais fácil eu ser bom para com todos? Então a gente começa a ver que o processo de caridade para a nossa salvação, ou seja, para o nosso processo de evolução, não é tão fácil como a gente pensava. Se talvez alguém aqui pensou: eita, eu vou sair daqui, já vou pegar meu 13º, vou comprar tudinho de cesta básica e já vou doar, que é para garantir o meu bônus horas, para quando eu chegar no nosso lar, eu ter meu duplex. Que eu já vi gente dizendo: eu faço tanta campanha do quilo, eu tenho certeza que quando eu desencarnar, lá no nosso lar já tem um duplex construído. E é de frente para a casa de André Luiz, viu? Não é longe não, é bem ali no dentro do... é vizinho de André Luiz. Então a gente vê que a caridade, como Jesus compreende, e a caridade que o Espiritismo prega, não é tão fácil como a esmola. Como o assistencialismo. A gente vai dar um exemplo aqui de uma grande obra do que realmente é caridade. Quem aqui conhece Divaldo Franco? Quem não conhece, chega em casa, mais tarde, bota na internet, no YouTube, Divaldo Pereira Franco. Vai aparecer 3 milhões, a gente vai desencarnar e não vai parar de ter palestra de Divaldo no YouTube. Tem uma palestra de Divaldo que é Reforma Íntima. Essa é uma das que eu mais gosto e que eu indico para todo mundo assistir. Que a gente vai falar da Reforma Íntima no final. E tem lá Mansão do Caminho. Coloquem Divaldo Franco, Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é um projeto que Divaldo, junto com Nilson, que foi o grande amigo dele, o grande parceiro dele de muitos anos, só que seu Nilson desencarnou no início do ano. Um grande projeto social que Divaldo fez em Pau da Lima, que é um bairro carente de Salvador, lá na Bahia. Vejam, a Mansão do Caminho tem o seu processo de assistencialismo. O que é o assistencialismo? É você pegar uma pessoa que está na rua, caída, com fome, e você pegar ela, levar ela para sua casa e dar um prato de comida para ela naquela hora. Mas e aí, você deu um prato de comida. Tá bom, vai embora, que Deus te abençoe. Você acha que aquele prato de comida vai ficar para sempre na barriga dela? Não vai, gente. Amanhã ela vai estar com fome novamente. Assistencialismo é isso, é você remediar aquela dificuldade naquele momento. Nós temos essa obrigação com o assistencialismo. Existem irmãos nossos que passam por dificuldades, sofrimentos mesmo, que nós precisamos resolver naquele momento. É um remédio que a gente precisa comprar naquela hora, é um socorro que a gente tem que prestar naquele momento, é uma fome que a gente tem que saciar naquela hora, um frio que a gente tem que acobertar naquele momento. Existe o assistencialismo. Na Mansão do Caminho tem gente que chega lá sendo despejado, você recebe o dinheiro para pagar o aluguel. Tem gente que chega lá doente, recebe o medicamento. Tem gente que chega lá passando fome, recebe a refeição. Só que na Mansão do Caminho é enorme, é uma cidade dentro do bairro Pau da Lima. Sabe o que é que Divaldo fez lá? Ele, e obviamente com a colaboração de muitos irmãos, né, que entraram em sintonia com o projeto. Que, como ele fala, ele jovem, com 21 anos, ele passou de ônibus, viu aquele terreno baldio. Aí Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, chegou e falou: Divaldo, você está vendo esse terreno baldio? Um dia, isso tudo aí vai ser um grande oásis do bem. Aí Divaldo falou, pensou, né? Meu Deus, essa mentora tá
para lá de Bagdá. Como é que eu, um menino de 21 anos, vou transformar isso tudo aqui numa grande obra social? Ela não se preocupe, porque muitos irmãos que foram programados no plano espiritual reencarnaram junto de você e vão lhe ajudar a concretizar esse planejamento que estava lá no plano espiritual. Tanto que quem lê a biografia de Divaldo vai ver que durante a infância dele, a juventude dele, o Máscara de Ferro, que foi o grande espírito que perseguia ele, tentou fazer de tudo para matar Divaldo. Inclusive, quando a mãe de Divaldo estava grávida, ele intuiu o médico, o ginecologista, a induzir a mãe de Divaldo a abortar. Porque ele sabia que Divaldo estava vindo para a Terra com essa missão de construir a Mansão do Caminho. Mas bem, o que é a Mansão do Caminho? Maternidade, creche, escola de ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos e profissionalizantes. Ou seja, a mãe carente da comunidade Pau da Lima entrega seu filho recém-nascido na maternidade, tem ele. Ele vai ficar na creche. Quando ele cresce mais um pouquinho, ele entra na escola fundamental, o ensino médio, faz um curso profissionalizante ou técnico e já sai com a profissão da Mansão do Caminho. Divaldo, ele só deu assistencialismo, deu a comida ali, a cesta básica, o enxoval, ou ele ofereceu oportunidade para aquela criança crescer, se transformar num jovem, num adulto, aprender uma profissão para na sociedade construir o seu próprio caminho, a sua dignidade, ganhar o seu próprio pão de cada dia com seus esforços. E é esse o processo. Lá no Livro dos Espíritos não está falando isso? Qual é a principal função, qual é a principal missão de nós encarnados? Evoluir e ajudar no progresso do próximo. Divaldo, além de estar fazendo sua parte de caridade, como Jesus compreendia, ele ainda está ajudando para que o próximo, para que aqueles jovens da comunidade carente cresçam, se profissionalizem e lutem com seus próprios esforços e ganhar a sua dignidade e o pão de cada dia. Então, a benevolência para com todos, a indulgência com o erro alheio e o perdão das ofensas, por ser a verdadeira caridade, se torna imprescindível no nosso convívio social. Quando a espiritualidade fala benevolência para com todos, gente, é para com todos. É com aquele chefe que oprime a gente. É com aquela vizinha que coloca música de brega bem alto o final de semana todinho quando você quer descansar. É com aquela pessoa no trânsito que fica ali dando cortada o tempo inteiro. É com aquele irmão do centro espírita que às vezes fala coisa para você que lhe magoa. É com aquele parente que não reconhece o esforço que você faz para ajudar ele, a ingratidão. Benevolência para com todos, pessoal, é com esses. E ainda vou mais, benevolência até com os criminosos. Com esse Estado Islâmico, que nada é por acaso. E abrindo parênteses, eu recomendo, quem tiver em casa, quando chegar em casa, e quem não tiver, adquira, tem na internet para baixar em PDF, no site da Federação Espírita Brasileira tem lá, o Livro dos Espíritos. Na terceira parte tem as leis morais. Eu peço para que leiam as perguntas e as respostas da lei de destruição e a lei de progresso, principalmente. Todas as perguntas e respostas da lei de progresso. Tudo o que está acontecendo hoje no planeta Terra está lá escrito na lei de progresso. E eu tenho certeza que cada um de nós vamos chegar em casa, ler essas perguntas, adquirir essas respostas e vamos tranquilizar o nosso coração referente a essas coisas que estão acontecendo no planeta hoje. Nada está fora do controle, tudo está dentro da programação. Mas a benevolência com todos é justamente isso. Aquelas pessoas que mais nos fazem mal, que mais nos atrapalham, são as que mais merecem o nosso amor, a nossa compreensão. Jesus nos falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que te perseguem e caluniam. Pois se vocês só amam os que te amam, qual será a tua recompensa? Se eu só abraço as pessoas que têm afinidade comigo, o que é que eu estou ganhando com isso? Agora, se eu chego no meu trabalho, pego aquele colega que fala mal de mim o tempo inteiro por trás, e chego: vem cá, menino, me dá um abraço, eu dou um abraço, Deus te abençoe, você é muito importante para mim, você é importante para o nosso planeta. Imagina, é fácil, gente? É não. Chegar uma pessoa que lhe magoou profundamente, você chegar e ligar: olha, vamos marcar para se encontrar.
e chegar para aquela pessoa e querer transpassar aquela dificuldade que ela fez você passar? Agora eu vou dizer, se torna fácil. Sabe como? Quando a gente compreende que tudo que nós passamos aqui no plano físico é aprendizado. Que tudo que nós temos do nosso próximo aqui é tudo merecimento. Às vezes, nós nos ofendemos e guardamos mágoa de algo que o problema está em nós. O orgulho está em nós. Uma vez, uma amiga minha disse que chegou no trabalho, ela brigou com a colega chegou para ela e falou: você é uma cachorra. Sabe o que foi que ela falou? Adoro minha filha, eu amo cachorro. Amo, eu tenho 5 em casa. Veja, a colega dela ofendeu ela. Mas ela se deixou abater. Ela é uma cachorra, ela é um ser humano. Ela é um ser humano. Então, quando alguém diz alguma injúria para nós, uma calúnia, quantos de nós não ficamos magoados com a calúnia? Emanuel, você é um ladrão. Eu disse, tá, que Deus te abençoe, eu não sou ladrão, gente. Sabe por que a gente se magoa? Porque a gente se importa com o que os outros falam. E o que os outros falam é o que eles enxergam de nós e não o que nós somos de verdade. Então o perdão começa daí, quando nós compreendemos que a ofensa que os outros jogam contra nós só nos atinge porque nós permitimos ser atingidos. Porque nós entramos na mesma sintonia de maledicência, de fofoca que as pessoas projetam em cima de nós. Porque quando nós temos certeza e convicção da nossa postura moral, nós ficamos imbatíveis. Nós ficamos de forma que aquela energia negativa, aquela fofoca, aí aquela ação de maldade não vai nos atingir. E por isso o perdão se torna mais fácil. Quando a gente começa a realmente refletir sobre as nossas atitudes aqui na Terra, e a gente percebe que muitas vezes o que nós recebemos já é o reflexo do que nós doamos, a gente começa a ver até a ofensa por outro lado. A gente começa a ver as palavras que nos ferem como espada de outra forma. E é sempre bom a gente ter isso na nossa mente, que tudo passa. Que tudo passa. Tem uma história que o palestrante Rossando Klinde, ele conta sobre a mágoa. E hoje a neurociência, através de grandes estudiosos espíritas, eu recomendo também quem tem interesse assistir às palestras de Anete Guimarães, é uma grande palestrante espírita, que ela é física, doutora em física, ela trabalha muito física quântica e neurociência. E ela fala que o poder do pensamento é incrível. E quando nós guardamos mágoa de alguém, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Quer ver? Se um amigo nosso, ou uma amiga nossa, um parente, enfim, nos magoa, e a gente guarda aquele rancor dele, quem é que sofre? Nós que ficamos remoendo aquele ressentimento, ou ele que está lá lindo, maravilhoso, vivendo a vida dele, nem lembra o mal que fez pra gente. E aí o Rossandro conta uma história o seguinte: começou o ano, ele estava indo trabalhar, pegou o ônibus e tinha uma gestante do lado dele. Aí a gestante passou mal no ônibus e vomitou em cima dele. Ele falou, não se preocupe não, você está grávida, foi um acidente. Ele pegou um potezinho, um tapaué, que estava na bolsa, limpou aquele vômito, guardou e deixou dentro da bolsa, né? Quando ele chegou no trabalho, ele chegou, rapaz, vocês não sabem, uma mulher no ônibus gestante vomitou em cima de mim, ó aqui, e mostrou o vômito pro pessoal, e guardou. Quando ele chegou de noite em casa, que foi jantar com a esposa e com os filhos, ele chegou, minha gente, vocês não sabem, hoje eu indo trabalhar, uma gestante vomitou em cima de mim. Pegou o tapaué, abriu, mostrou e guardou. Passou-se os meses, chegou a Páscoa. Tava a família todinha lá reunida, ele chegou, gente, vocês lembram daquela mulher que vomitou em mim? Ó aqui, ó, e mostra o tapaué. Chegou o final de ano, na ceia de Natal, ele chegou pessoal, aí todo mundo ninguém aguentava aquela história do vômito da grávida guardado no tapaué. E ele mostrou aquele dejeto dentro do tapaué, já estava em putrefação, já estava com mau cheiro. Você sabe o que é isso? Quando nós guardamos mágoa de alguém e a gente tem um ressentimento, o que é o ressentimento? É reviver aquele sentimento ruim. A gente abre aquele tapaué dentro do nosso coração que está com aquela mágoa guardada e mostra para as pessoas aquela coisa podre, fedendo. E quanto mais a gente guarda isso, mais prejudica, aqui dentro. A gente desestrutura os nossos centros de força tudinho. Fica com problema gástrico, com problema de coração, desenvolve câncer, tem problema de coluna, problema de respiração.
desarmoniza todo o seu corpo orgânico, aí vem para o centro espírita desesperado. Pedir ajuda, espiritualidade, tomar um passe, beber água fluidificada, assistir a palestra para refletir em casa depois. E o processo de perdão, em primeiro lugar, é para nos ajudar. Porque quando nós perdoamos, aquele irmão que nos fez mal, ele vai ter, em algum momento, o seu instante de quê? De resgate e aprendizado pelo mal que ele causou para nós. Nos cabe compreender e ter indulgência, que é o terceiro ponto. A gente viu que é a benevolência, a gente viu o perdão e a indulgência. A indulgência com as imperfeições alheias é justamente isso. É a gente conseguir compreender que aquela pessoa fez algo errado e que nós também podemos um dia fazer alguma coisa errada, que com certeza todos nós já fizemos, e a gente vai querer que a pessoa compreenda que nós estávamos num momento de estresse, eu não estava tão bem naquele dia. Quantas vezes a gente não chega estressado em casa, maltrata todo mundo dentro de casa? Percebam, quantas pessoas no mundo não têm ídolos? É uma atriz preferida, é aquela banda que eu mais gosto, é a cantora, e é não sei o que, é um ator de um filme. E às vezes mata e morre por aquele artista, né? Aquela celebridade. Só que em casa, xinga a mãe, maltrata o irmão, tudo isso. E aí o Rossandro, ele faz uma terapia em grupo nas palestras dele. Ele pede para todo mundo fechar os olhos e todo mundo imaginar o artista que gosta. Ah, você tem um ídolo, um jogador de futebol, um jogador de MMA, um lutador de MMA. Pense nesse ídolo. Agora pense ou lembre o momento que vocês mais passaram dificuldade na vida. Aquele momento que você enfrentou um câncer, aquele momento que você enfrentou uma depressão, aquele momento que você estava fazendo quimioterapia, aquele momento que você foi diagnosticado soro positivo. Pense os momentos que você teve mais sofrimento na sua vida. Quem estava do seu lado? Neymar ou sua mãe? Quem estava do seu lado? Ivete Sangalo ou sua esposa? Quem estava do seu lado? Seus amigos ou a banda favorita? Então a reflexão que a gente tem que ter na noite de hoje é que nós possamos tratar bem as pessoas que realmente importam na nossa vida, as pessoas que estão do nosso lado. Então a caridade que Jesus compreende não é apenas o assistencialismo, é a benevolência para com todos, é a indulgência com o erro alheio e é o perdão das ofensas. Como é que nós vamos construir isso aqui? Esses 3 pontos? A gente só consegue construir esses 3 pontos quando nós vencermos o orgulho e o egoísmo, que, como eu falei lá no início, são as grandes chagas da humanidade. Como a gente consegue vencer o orgulho e o egoísmo? Fazendo a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É chegar em casa, pegar a folhinha, escrever de um lado os vícios, escrever do outro lado as virtudes e fazer essa reflexão. O que é que tem mais dentro de mim? O meu lado sombra ou o meu lado luz? Quem é que eu quero alimentar? O lobo mau ou o lobo bom? Para nessa guerra interna entre o bem e o mal que existe dentro de nós, quem é que vai vencer? Aquele que for melhor alimentado. E como é que a gente alimenta o lobo bom? Através da benevolência, da indulgência e do perdão. Ou seja, através da caridade. Enquanto nós não nos esforçarmos para concretizar o planejamento de Jesus aqui na Terra, as guerras vão continuar acontecendo. A fome vai continuar assolando a humanidade. As doenças, o egoísmo, o orgulho, o consumismo, a vaidade, todos esses sofrimentos vão continuar afligindo e escravizando nós, seres humanos. Porque na última pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: um dia o reino do bem irá se estabelecer na Terra? Ou seja, um dia a Terra vai ser totalmente de amor, de paz, de harmonia. O bem vai reinar no planeta. E os Espíritos respondem: um dia o bem só irá reinar na Terra quando os espíritos que nela habitam, nós, praticarmos mais o bem do que o mal. Porque a Terra
Só vai ser esse mundo de regeneração que nós esperamos quando nós nos transformarmos. E nós vamos refletir no planeta essa regeneração. Nós temos que nos regenerar para esse processo se refletir no mundo. Enquanto nós não praticarmos a caridade, como Jesus compreende, nós não vamos estar salvos. E vamos retornar quantas vezes for necessário nessa escola terra, nos matriculando através da reencarnação, e o professor continuará sendo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sair aqui da noite de hoje com essa mensagem em nosso coração e com essa responsabilidade de aceitar, compreender e executar o planejamento de Jesus aqui na terra, porque nós somos os trabalhadores de última hora e poucos serão os escolhidos. Muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Quem é que vai escolher? Nós mesmos. Nós nos escolhemos os eleitos. Se nós praticarmos a caridade conforme Jesus compreende, estaremos, com certeza, herdando o mundo de regeneração. Mas, se continuarmos mergulhados nesse mar de lama, de egoísmo e de orgulho, as nossas vivências aqui na Terra continuarão sendo de dor e sofrimento. Que Jesus nos abençoe. Passando a palavra para Marcela, para ela proferir a prece final. Vamos fechar os nossos olhos, permanecer nesse ambiente de tranquilidade, de amor, continuar com os nossos corações voltados ao alto e fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, Pai amado, espiritualidade benfeitora, profundamente agradecidos na noite de hoje por todos os ensinamentos aqui deixados, certos de que as tuas palavras foram ouvidas e que a semente tenha sido plantada, para que ela germine e, sobretudo, dê frutos, a fim de que nós possamos continuar a nossa jornada envolvidos numa luz de amorosidade, de paz e de harmonia. Senhor Jesus, que nós tenhamos força, sabedoria e, sobretudo, coragem para sermos aquilo que todos nós estamos destinados a ser, o amor em plenitude. E assim seja. Diante da rogativa da nossa irmã, pedimos permissão à equipe espiritual do Manuel Quintão para dar por encerrado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.